Então, eu quero convidar vocês para nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Samuel, mantendo o tema da igreja, que nós temos falado sobre profundidade e relevância, pensando no tema que nós divulgamos para o culto das mulheres sobre presença de Deus. Quero falar com vocês sobre a vida de Ana, que é uma mulher onde nós aprendemos sobre a fé, que é uma mulher onde nós aprendemos sobre a intimidade com Deus, que é uma mulher onde nós aprendemos sobre a adoração, que é uma mulher onde nós aprendemos sobre a entrega, que é uma mulher onde nós aprendemos que ela é grata mesmo no meio das circunstâncias difíceis, que é uma mulher que nós não vimos, eu não achei em algum momento aqui ela reclamando, mas ela foi grata mesmo em momento das circunstâncias difíceis. E mesmo ela no momento de impossibilidade de gerar filhos, aquele momento mesmo ela não podendo gerar, não foi um momento dela desistir. Ela permaneceu. Então hoje nós vamos trabalhar sobre a vida de Ana. E eu quero ler com vocês, e como bons wesleyanos que nós somos, quero convidar vocês a se colocarem de pé, para nós fazermos a leitura. Vão ser 18 versículos, mas eu vou ser rápida. Então nós vamos ler, que diz assim, 1 Samuel 1, do verso 1 ao 18, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jereon, filho de Elium, filho de Toum, filho de Jufé, Efrainita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos este homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Afne e Fineia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, a sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor, porque todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava orando diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam.
Porém, não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que Ana estava embriagada. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estou derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Pai, porque assim como Ana, Pai, nós podemos, Senhor, nos entristecer. Nós podemos, Pai, nos angustiar. Mas nós podemos nos deleitar diante da Tua presença, Pai. Nós podemos nos entregar diante do Senhor e confiar. E Deus, e nesta noite, Pai, mais uma vez, nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar. Eu coloco, Pai, a minha vida diante do Senhor. Senhor, eu sou um vaso nas Tuas mãos. O vaso é de barro, Pai, mas a perfeição é do Senhor, Pai. Que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações através desta palavra. E que a Tua presença, que é doce e suave, possa continuar se manifestando no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Ana, uma mulher de fé. Ana, uma mulher onde nós podemos aprender algumas lições. E a primeira lição que eu consigo tirar com a vida de Ana é: a intimidade com Deus faz com que ela acredite no impossível. A intimidade que Ana teve fez com que ela acreditasse no impossível. Ana, todos os anos, ela não pediu uma vez, ela pediu durante ano após ano. Ano após ano, ela foi falando com Deus. Ano após ano, ela foi gerando um relacionamento com Deus. Ano após ano, ela foi gerando essa intimidade com Deus. E ela foi gerando o impossível. Deus poderia não ter respondido? Sim. Como existem coisas que Deus não responde a nós. Mas Deus, quando Ele não responde, Ele traz o quê? Paz. E Ana ali, ela permaneceu angustiada, mas ela não reclamou. Ali a gente aprendeu com Ana que ela confiou. Ali a gente aprendeu com Ana que ela era uma mulher de fé. E que ela tinha um relacionamento vivo e sincero com Deus. Tanto que Eli achou que Ana estava embriagada. Naquela época, a mulher não falava com Deus como nós temos toda essa abertura hoje. Então o sacerdote, quando viu Ana naquela situação, onde eu acredito que ela gemia de dor, doía dentro dela, aquela situação, ele se estranhou. Nós hoje temos livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos gemer, clamar, falar, gritar. Naquela época, a Ana não podia expressar muito o que ela sentia. Ela precisava esperar para ir entregar um sacrifício, para orar, para falar, para se prostrar. E ali, naquele momento, quando ela fez isso, durante todos os anos, eles iam oferecer aquele sacrifício. E muitas vezes durante a nossa caminhada com Jesus, a gente ora 1, 2 e a gente desiste no meio do caminho. A gente se esquece no meio do caminho, porque às vezes Deus não responde. Às vezes Deus manda esperar, às vezes Deus fica em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus não é porque Ele está nos deixando num processo angustiante, mas é porque Ele está querendo nos ensinar algo. E quando Deus quer nos ensinar algo, muitas vezes nós desistimos desse processo do ensino.
Às vezes Deus está nos lapidando para gerar em nós uma fé inabalável. Para gerar em nós uma fé que não vai nos abalar diante das circunstâncias à nossa volta. Às vezes nós passamos por situações que as pessoas que estão à nossa volta não vão entender a nossa dor. Nem todos vão entender a nossa dor. Nem todos vão entender a nossa luta. Nem todos vão entender as nossas dificuldades. Nem todos, porque a minha dificuldade não é a sua. E se você não está passando pela mesma dificuldade que eu posso não estar entendendo. Mas se a minha fé está gerando em Deus, eu posso te ajudar com a minha fé. E se a minha intimidade com Deus está sendo gerada em Deus, eu posso não entender a sua dor, mas eu posso ser parceiro da minha irmã que está ao meu lado. Mas como eu vou gerar isso diante de Deus se eu não me relaciono com Ele? Se eu não busco isso em Deus? Se eu desisto antes de terminar o segundo tempo? Porque às vezes Deus responde, sabe lá no segundinho do segundo tempo, às vezes tem a prorrogação do jogo, que a gente fala assim, puxa, prorrogou, você acha que vai acabar e já venceu? Às vezes Deus responde assim, e Ana, ela esperou. E Ana, ela foi a primeira esposa de Eucana, mas ela era estéril. A Penina, a esposa que dava filhos, como de costume, da época, para garantir a descendência, ela deu os filhos. E todos os anos, quando eles iam lá, Eucana procurava agradecer e agradar a Ana, porque ele a amava. Ele a amava ela. E ele via a tristeza dela, mas ele não entendia a dor dela. Se nós formos ver lá no verso 8, que diz assim, quando ele fala, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Lembra que eu falei que nem todos podem entender aquilo que nós estamos sentindo? Nós não podemos caminhar sozinhos. Isso é um fato. É muito importante nós termos parceiros. Mas nem sempre os nossos parceiros vão entender realmente aquilo que nós estamos passando. Porque às vezes aquilo que nós estamos passando é eu e o Senhor. É você e Deus. E você está buscando em Deus ou você está somente dependendo daqueles que estão ao seu redor? Você tem de fato buscado em Deus? Ou você está dependendo daqueles que estão à sua volta? Daqueles que realmente estão ali para te ajudar? A sua fé precisa ser desenvolvida. Não naquilo que os seus olhos podem ver, mas nas coisas que você não podem ver. Nas coisas que você não podem esperar, mas nas coisas que nós desenvolvemos com Deus. E a Ana, ela desenvolveu essa intimidade com Deus, a ponto dela acreditar no que é impossível. O que é impossível para você hoje? O que hoje é impossível, que você precisa de fato entregar e confiar em Deus? Deus pode não te dar, mas Deus tem um propósito naquilo que Ele quer te ensinar. Ele quer gerar fé, Ele quer lapidar o seu coração e Ele quer gerar um testemunho na sua vida. E esse testemunho é o que vai alcançar os seus. Esse testemunho é o que vai alcançar os que estão à sua volta. Esse testemunho é os que vão gerar outras pessoas através do impossível que você tem buscado. Amém? E uma segunda lição que nós podemos tirar com Ana. No verso 10, diz assim, do 10 ao 15. Fala assim. Perdi meu versículo, gente. Achei. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito.
ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. E porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe de vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi nenhuma bebida forte, apenas estou derramando a minha alma diante do Senhor. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é: a intimidade com Deus nos gera esperança. Ana, uma mulher de fé, ela, na intimidade dela com Deus, na angústia que foi gerado naquele momento, ela gerou nela, ela gera em nós um aprendizado. Existe uma esperança. Existe uma esperança. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos relacionamos. Mas quando nós nos relacionamos com um Deus vivo. Mesmo aos olhos humanos, aprendemos com Ana que não podemos deixar que a aflição sufoque o nosso coração. Porque no olhar humano, uma pessoa estéril não vai engravidar. No olhar humano, uma pessoa estéril pode fazer inseminação artificial, mas ela não vai engravidar, porque ela é estéril. Mas nos olhos de Deus, com os olhos da fé, que Ana tinha, que Ana ficou aflita se entregando diante de Deus, ela não deixou que a aflição humana, que a provocação de Penina, que eu vou te falar, ô mulher, difícil essa Penina, porque a bichinha provocava. Eu falo que ela testou ali a paciência de Ana, num grau tão alto, que eu falo assim, olha, ela realmente dominou ali o domínio próprio na Ana. Porque eu acho que eu já tinha mandado ela ir lá para longe. Tinha falado assim: minha filha, vai caçar, vai lá longe, sai de perto de mim, não estou te aguentando, sai daqui. Mas não. Ela simplesmente olhava, ela se entristecia, ela não reclamava e ela se derramava diante de Deus. Olha isso. Hoje em dia, o pavio, ele não é mais curto, né? Das pessoas, ele já não existe mais, né? Aqui no Brasil a gente fala que o pavio é curto, já estourou, explodiu. Não sei lá como que é para vocês. Estou falando do Brasil porque vocês, né, às vezes não conhecem essa expressão. Mas aqui já estoura. Ninguém tem mais paciência. O domínio próprio já foi longe. Mas olha como ela teve o domínio próprio, a perseverança, a paciência. Ela não mandou, como é que fala, meu Deus, eu não sei se é no Nordeste onde fala que não mandou ela para as favas. Não sei se é isso que fala, mandou ela embora. Eu não sei nem se essa expressão, e gente, eu não sei nem se isso é uma palavra feia, porque eu também não conheço a tradução disso. Então, é isso. Ela não mandou ela embora. Mas olha isso. Ana, ela só ficou aflita diante de Deus. Quando nós estamos passando por lutas, por dificuldade, o nosso rosto expressa. Porque nós também não somos pessoas que vamos estar sorrindo até para os ventos. Porque pode acontecer. Mas passa o vento, vem a tristeza. Mas a gente, quando se deleita diante do Senhor, nós nos levantamos e a nossa expressão, ela melhora. Nós nos abatemos, mas quando nós estamos diante do Senhor, é como se veio o abatimento, nós colocamos diante do Senhor, é como se fosse assim, o Senhor vem, passou, vamos lá. Eu sei que não está fácil, eu sei que não está, mas o Senhor continua. E foi assim, Ana, ela derramou a aflição dela diante de Deus, mas ela não permitiu que aquilo sufocasse. Ela gerou
a esperança dentro dela. E ela nos ensina que diante de Deus, a gente pode gerar em nós uma esperança. Ana foi uma mulher de atitude. Ana foi uma mulher com esperança. Ana foi uma mulher de fé. Ana foi uma mulher de oração. E Ana foi uma mulher de intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus não permitirá que as vozes externas tirem o seu foco para que você desanime da onde o Senhor tem colocado você e daquilo que Deus tem gerado em você através da sua intimidade com Ele. Não permita que as vozes externas tirem o foco da onde Deus tem colocado você. Porque quando você está de joelhos, quando você confia em Deus, quando você gera isso em intimidade, pode vir a luta, pode vir a tempestade, pode vir o impossível. Você não vai sair da presença dEle. E as vozes externas, as lutas, as opressões, as pessoas que falam demais, Satanás às vezes levanta as pessoas assim, até as mais próximas, para falar no seu ouvido. Mas quando você está diante de Deus, essas vozes não vai te tirar da intimidade com Ele. Essas vozes não vai te derrubar e abalar a sua fé. Porque na intimidade com Deus é gerada uma fé. E a fé, ela se torna inabalável diante de qualquer circunstância, diante de qualquer tribulação. Porque é Deus que gera isso em nós. Mas se eu me afasto, e se eu me torno uma pessoa que reclama, que murmura, que se entrega para a situação, Satanás começa a atuar. O meu lar começa a virar uma bagunça. As coisas à minha volta começam a virar uma bagunça. No meu trabalho tudo vai uma bagunça. Porque eu não estou gerando dentro de Deus. E se tudo está difícil dentro da minha casa, eu posso estar triste, mas a minha fé está sendo gerada em Deus. Posso não estar entendendo o que está acontecendo, mas a minha fé está sendo gerada em Deus. Observe no texto, versos 6 e 7, que diz assim: Penina, sua rival, provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso se punha a chorar e não comia nada. Olha isso. Situações assim podem querer te levar a murmurar. Situações assim podem querer fazer você desanimar. Assim como aconteceu com Ana. Todas as vezes, aquela pessoa, a rival, ainda está escrito aqui, a rival, se colocava para irritar. Quem é que não tem uma pedra no sapato? Quem não tem? Quem não tem uma pessoa que muitas vezes não tem sabedoria e fala mais do que deve falar? Quem não tem uma pessoa que muitas vezes não tem sabedoria e faz uma provocação, que aí você respira fundo, conta, não é mais até 3 não, a gente conta até 20, 30, aí a gente pensa assim: ô Jesus, o que essa pessoa está querendo fazer, Pai? Que aqui o domínio próprio já tem que estar mais longânimo. Não tem. Ela tinha uma pessoa dentro da casa dela que fazia isso com ela. Ela tinha uma pessoa que queria irritar, uma pessoa que ficava provocando. Olha, sabe igual criança birrenta? Ou criança que chega assim com pirulito? Eu tenho, você não tem. Era como se ela ficasse fazendo assim: olha, eu tenho, você está vendo meus filhos? Você não tem. É isso. E ela ali, ela simplesmente se entristecia e se colocava a chorar. Mas em nenhum momento fala aqui que ela murmurava e se colocava a reclamar. Por quê? Ela não queria desanimar, desistir, e ela não queria deixar de aumentar a intimidade dela com Deus. Ela tinha uma vida de oração,
e uma fé inabalável. Confiar em Deus não quer dizer que as coisas serão feitas da nossa maneira. Não pense que confiar em Deus é como nós queremos. Os nossos filhos, a gente não faz tudo o que eles querem, para quem tem filho, certo? Porque se a gente fizer tudo o que eles querem, vira uma bagunça. Então Deus não faz com a gente tudo o que nós queremos, porque senão vira uma bagunça. Porque às vezes nós achamos que é bom, mas para Deus não é. Mas confiar em Deus não significa que as coisas vão ser feitas da nossa maneira, mas significa que se nós confiarmos em Deus, Ele vai ter o melhor para nós. Ele terá o melhor do que nós podemos ter, e muito melhor do que nós desejamos e estamos imaginando que Ele vai nos dar. Uma terceira lição que nós podemos tirar aqui é: a intimidade com Deus fazia com que Ana tivesse uma visão clara da situação. Efésios 6:12 e versículo 13 diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Se nós não tivermos isso aqui como a nossa armadura, como a nossa ferramenta de fé, como a nossa profissão, a gente não vai ter uma visão clara do que Deus tem para nós. E quando nós geramos essa intimidade com Deus, isso daqui se torna o nosso maior instrumento de fé, de guia que nós podemos ter com Deus. E às vezes por falta disso daqui, de usar isso daqui, nós estamos destruindo as pessoas com as nossas palavras. Nós estamos destruindo as pessoas que estão à nossa volta porque nós não temos sabedoria no falar, no fazer, no agir. A Ana, ela podia ter acabado com Penina? Sim, porque ela podia ter brigado com Penina, ela podia ter falado. Mas a Ana, em meio a toda essa situação, ela teve uma visão clara, que a luta dela não era contra a Penina. Na intimidade dela com Deus, a luta dela não era contra a Penina. E eu quero te falar uma coisa: a sua luta não é contra o seu marido, contra o seu filho, contra a pessoa do seu trabalho, contra aquele que estão à sua volta. A sua luta é contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, contra os governos e autoridades que dominam completamente este mundo de escuridão. Porque muitas vezes você luta com aqueles que não é para você lutar. A Ana, na intimidade dela com Deus, ela teve uma visão clara. Quando nós temos uma intimidade com Deus, nós geramos uma fé em Deus e nós paramos de lutar com as coisas erradas. Ana não lutou com Penina, porque Penina, ali ela só estava sendo um instrumento para tirar a paz de Ana, para perturbar a vida daquela mulher, mulher que perturbou, ou pessoa. E a gente tem a pessoa que muitas vezes é usado para tirar a nossa paz. Só que com quem você tem lutado? Você está lutando com a pessoa certa? Ou você está lutando com aquele que está do seu lado que não é para você lutar? Você está falando demais aonde não é para você falar? Eu estou falando isso porque teve várias situações, né? Já contei várias histórias. Mas às vezes, irmãs, vou contar uma coisa para vocês, que umas vezes a gente luta com as pessoas erradas. E eu acho que as mulheres mais experientes, né, que tem, vou falar de casamento, mas nem todas são casadas, mas você pode estar lutando com pessoas no seu trabalho, com filhos, com... Gente, eu queria bater boca com meu marido. Vale a pena? Quem sai perdendo? Quem perde a razão? Quem está batendo boca. E às vezes bater boca não resolve não, sabe por quê? Porque quando a gente bate a boca e aumenta um pouquinho a voz assim, a gente perde o que é a razão.
E às vezes é com sabedoria que a gente ganha as coisas. É parar, pensar. Talvez não seja isso que você esteja lutando. Eu estou dando um exemplo para você. Com quem você tem lutado? E qual é a visão clara que você precisa ter para parar de lutar com a coisa errada? A luta de Ana não era contra a Penina, e sim contra as provocações que a Penina fazia. Penina se deixava ser usada para provocar. Ela não teve empatia. A Ana não retrucava, porém isso entristecia a Ana, assim como nós nos entristecemos com tantas situações que nós passamos. Mas não abalava a confiança dela em Deus. A Ana, ela batalhava orando. E eu quero te convidar que quando você gera intimidade com Deus, você vai gerar batalhando, orando. Por isso que nós precisamos ter uma rede de apoio de pessoas que intercedem por nós e está conosco. Porque não é fácil batalhar orando. Não é fácil ter domínio próprio, não é fácil se calar, não é fácil esperar e não é fácil confiar. A quarta lição e a última que nós podemos tirar com Ana é: a intimidade com Deus transformou a sua situação em adoração. A Ana creu e as suas atitudes foram baseadas na sua fé e assim Ana adorou. No verso 19, que nós não lemos, eu vou ler agora. E no 20 diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. A atitude dela foi orar, confiar, ficar em alerta, não vendo as provocações e adorando ao Senhor. A Ana passou por todo esse processo. Foi fácil? Não. Aqui nós vimos que não foi fácil. Ela se entristeceu, ela chorou, mas ela não desanimou. A Ana não somente pediu, mas ela também demonstrou com gratidão ao Senhor. E o que nós podemos tirar de todas essas coisas que nós falamos aqui é: na intimidade com Deus, nós aprendemos a não desistir. Aprendemos a confiar, independente das circunstâncias. Glorificamos a Deus e esperamos a providência de Deus para aquilo que nós precisamos. E que o Senhor possa continuar derramando sobre você a graça infinita dele. E que aquilo que você precisa exercitar diante de Deus em intimidade, em busca diante de Deus, que o Senhor possa continuar derramando a fé que você precisa diante dele. Assim como ele fez com Ana. Ana, ela orou, ela fez um voto, ela entregou, ela adorou a Deus.